Olá a todos, espero que estejam a ter um dia incrível. Hoje vamos continuar aqui a analisar a Agenda 2030 da ONU, continuando o último vídeo que saiu sobre o quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o quarto ODS, que é Educação de Qualidade. Então vamos analisar o último ponto relacionado um bocado também com a parte da saúde, que nós já vimos, que era o terceiro ODS, e juntar aqui estes dois temas, ver onde é que eles se encontram e como é que nós também podemos prevenir-nos da melhor forma segundo aquilo que a ONU quer implementar e aquilo que já tem implementado nos últimos anos. Tudo isto hoje no Atualizações. Então, o último ponto aqui do quarto ODS da Agenda 2030 da ONU é a aprendizagem relevante e competências do século XXI. Uns termos assim um bocado subjetivos. Então, no último vídeo nós vimos 4 pontos principais, que era o acesso universal e gratuito à educação básica, incluindo o ensino pré-escolar. Nós vimos que era basicamente tornar tudo o que é privado em público. O segundo ponto, ensino técnico e profissional acessível, mas que depois não tem ligação com o real mercado de trabalho, então gera aqui alguns problemas para os alunos. O terceiro ponto, inclusão e igualdade no acesso. Falámos aqui sobre um pouco de como é que tem funcionado o sistema de ensino, em especial o português, em que se dá prioridade a estrangeiros relativamente aos nossos alunos nacionais. E por último falámos no uso estratégico de tecnologia, que na verdade está-se a tentar implementar tecnologia no sistema de ensino, mas depois não há investimento para material e etc. Então gera aqui também um conflito e depois na aprendizagem, seja do aluno, seja também do professor, que depois tentar ensinar os alunos como é que podem utilizar certo software, certo programa. Muitas vezes têm de ensinar em várias línguas porque têm alunos de várias culturas. Tudo isto depois tentando manter a turma coesa em sentido, etc., é muito complicado. Então temos hoje, como último ponto, é aquilo que nós vamos debruçar-nos mais a fundo, a aprendizagem relevante e competências do século XXI. Então temos aqui, tal como tem acontecido nos últimos anos, a ONU quer doutrinar os alunos, doutrinar as crianças, e nós vemos em temas, por exemplo, história de Portugal, da época do colonialismo, nós já falámos aqui um bocadinho também, passam que os portugueses conquistadores eram quase como o Hitler, eram mesmo como o diabo, o que não é de todo verdade. E isso nós vimos mesmo, lá está, por exemplo, os países africanos na época do colonialismo estavam muito melhores em todos os termos, económico, cultural, etc., do que se encontram hoje. Ou seja, nós, ao termos aqueles territórios, não era só em termos de conquistarmos, de termos aquela terra, não era só benefícios para nós, de estarmos a expandir-nos enquanto população, mas estávamos a expandir os nossos valores também. E a população, mais especificamente africana, também beneficiava disso, porque nós cultivávamos lá os nossos valores de igualdade, de respeito, de arte, por exemplo. É algo que nós temos vindo nos últimos anos a ver que está-se a degradar cada vez mais, mas isto é algo que depois podemos falar também noutro vídeo. E pronto, doutrinar as crianças não só em temas de história, coisas mais factuais, mas também, por exemplo, mudanças climáticas, aquecimento global, mais uma doutrina que tentam passar, e ultimamente da falta de água também, que iremos falar depois já noutro vídeo. Direitos humanos, mais especificamente direitos dos LGBTs, também aqui a banalização da mulher, e depois igualdade de género, etc. Ou seja, depois todos estes temas que pertencem à disciplina de cidadania e que são temas assim que não são muito bem aceitos por grande parte dos pais. Grande parte tem vindo a crescer, a quantidade de pais que está a acordar para isto. E temos aqui a ONU também, lá está, ao incutir estas ideias e estes valores nos alunos, querem acabar com o pensamento crítico do aluno, tornar todos os alunos iguais, em mestres de decorar matéria e depois vomitá-la em momentos de avaliação, testes, fichas, etc. Ou seja, querem aqui uniformizar os alunos, tornar os alunos todos iguais uns aos outros, sem se preocuparem com a criatividade, o pensamento crítico e o próprio bem-estar dos alunos. E por último, acabar também com o reconhecimento dos alunos mais bem-sucedidos
Este ponto era algo que já não tinha muito significado nos últimos tempos, porque sente-se que o sistema de ensino está cada vez a ser mais facilitado. Nós vemos, em termos de programa em si, temos programas mais leves, com menos matéria, talvez com menos carga horária também, ou talvez não, mantém-se a carga horária e dá-se a mesma quantidade de matéria, que alguma faz sentido, mas isso é uma facilidade entre outras muitas facilidades. E nós temos, por exemplo, lá está, que nos últimos anos existe quase uma tentativa de passar todos os alunos, que todos os alunos aprovem. E a verdade é que, se nós formos a analisar, e eu tive por experiência pessoal, turmas em que os alunos não se preocupavam minimamente qual é que era a nota que tinham no momento da avaliação, porque não sentem pressão, não sentem a importância, o valor da aprendizagem, é algo que os alunos cada vez sentem menos, mas isto não é culpa, primeiro de tudo, não é culpa dos alunos, é mesmo culpa do ensino em casa, dos pais, da educação, e o próprio ensino dos professores também, a forma como a turma, a escola, etc., está organizada, porque os alunos veem toda a desorganização que existe, nomeadamente dos temas em que nós já falámos no último vídeo, de haver prioridade para alunos estrangeiros, e depois as coisas funcionam muito mal, um professor tem de saber falar não sei quantas línguas, o professor fica ali baralhado no meio da turma, os alunos sentem isso. E então tentam aproveitar-se disso e isto aqui chega a um ponto em que não há volta a dar mesmo. Então sente-se que os alunos têm tido uma desvalorização do ensino gigantesca e um dos pontos que corrobora isso é exatamente os professores tentarem aprovar todos os alunos. Assim o aluno tem a noção que, ok, eu aqui não preciso de fazer muito, não preciso de me esforçar muito, que eu vou passar de ano. Isso é algo muito mal, muito mal a longo prazo, na maior parte dos casos. Porquê? Porque o aluno está, aquela criança está no sistema de ensino, mas um dia irá arranjar um emprego e depois ele tentará fazer exatamente da mesma forma, em termos de ações, em termos de valores, ele tentará copiar e colar aquilo que ele tinha na escola, e no mercado de trabalho isso não funcionará. E depois o aluno tem de cumprir, no emprego tem de chegar a horas, tem de cumprir com aquilo que é requisitado. Por exemplo, se estiver a falar com clientes, se estiver em apoio ao cliente específico, tem de ter uma certa postura, tem de ser simpático, etc. Ou seja, ter aqui um conjunto de características que não estão a ser passadas no sistema de ensino. E outra coisa que os alunos têm sentido é a falta de interesse pelas matérias. Mas isto pode vir também um bocadinho do uso excessivo de telemóvel logo em criança, mas também do professor não passar o real valor daquela matéria, daquele assunto na vida real, em prática, para que é que aquilo serve. E então os próprios alunos podem sentir que estão a ser doutrinados, porque pensam, isto não vai servir para nada na vida. E lá está, então isto aqui é um conjunto de medidas da ONU, e aquela aqui, agora que eu me quero focar mais, é mesmo parte da doutrinação, para mostrar que isto realmente não é algo novo, é algo que já acontece há décadas. E um exemplo aqui da doutrinação dos alunos no sistema de ensino, houve uma grande mudança que houve no sistema de educação nos Estados Unidos em 1910, em que nós tivemos, antes de eu também avançar, acho que é importante referir, nós temos a noção, se tu não pesquisaste muito sobre estes temas, eu gostava que pensasses por um minuto quem é que tu achas que gera o mundo, quem é que achas que manda no mundo. E se tu fores fazer uma pesquisa e se seguires algumas contas de redes sociais, Instagram, etc., tu consegues perceber que existe um conjunto de famílias, não muito numeroso, no mundo, e essas famílias basicamente coordenam e planeiam o futuro da população. E estas famílias mandam em tudo, em todas as organizações que tu possas pensar. E uma dessas famílias é a Rockefeller, ok? Isto é um tipo de famílias que depois tem assim encontros com políticos, com chefes de grandes empresas, etc. Encontros às escondidas, ou seja, que não têm declarações públicas, nada disso. E então o John Rockefeller, nesta altura, 1900 e poucos, ele contratou o Abraham Flexner para ir às escolas em todo o mundo e perceber como é que os professores estavam a ensinar saúde e medicina para os alunos.
em termos de quais é que eram as matérias que estavam a dar, como é que funcionava. E aquilo que nós víamos nesta altura, antes de 1910, é que aquilo que se ensinava como correto em medicina e saúde era aquilo que nós hoje conhecemos como uma medicina alternativa. Ou seja, era uma medicina mais envolvida em métodos naturais, plantas medicinais, naturopatia, etc. E aquilo que se fez nesta altura, o Rockefeller decidiu que iria mudar o sistema de ensino e iria criar uma nova medicina. Então fez um investimento gigantesco para criar esta nova medicina através de estudos falsos. E o que é esta nova medicina? É a medicina dos remédios e dos medicamentos. Então, em 1910, com o relatório Flexner, lá está financiado pelo Rockefeller, passou-se de ensinar saúde e medicina de forma mais tradicional, naturalista, para uma medicina química sintética. Então, alteraram este sistema de ensino para uma propaganda total da indústria farmacêutica que estava a crescer na altura, aboliram-se os métodos naturais e agora aquilo que é considerado verdadeiro e correto é a toma de remédios e medicamentos. Mais uma vez, isto depois, a indústria farmacêutica estava a crescer nesta exata época, mais uma vez também financiada pelo Rockefeller e etc., que criaram estes estudos falsos para provar que estes remédios e medicamentos funcionavam de forma muito melhor do que as plantas medicinais, do que os métodos naturais. E depois, esta própria indústria farmacêutica começou a controlar várias organizações, como o sistema de ensino internacional. Então isto é quase aqui um esquema em pirâmide do sistema, onde veio parar o sistema de ensino. Temos o Rockefeller, que controla as organizações de saúde, depois a própria organização de saúde manda naquilo que é ensinado nas escolas. E, nesta altura, os professores que não queriam ensinar apenas esta nova medicina, ou seja, podiam até ensinar alguma parte de medicamentos e remédios, como é que funcionavam no nosso organismo, interações, etc. Mas queriam ensinar à mesma a medicina antiga, que era a medicina que toda a gente conhecia. Mas estes professores que, lá está, não queriam ensinar apenas a nova medicina, eles todos foram despedidos e foram substituídos por novos educadores que já tinham sido formatados por esta indústria farmacêutica, a Big Pharma. E aquilo que aconteceu na altura foi que várias escolas, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, começaram a fechar. Escolas mais tradicionais. E lá está, isto foi uma mudança que não ocorreu apenas nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Houve aqui uma revolução, uma mudança gigante na forma como ensinavam. E qualquer pessoa que se opusesse a este novo método era escrutinado e era posto fora do sistema de educação. Então, aquilo que é engraçado, entre aspas, que não tem graça nenhuma, é nós vemos que desde essa altura em que houve uma mudança no sistema de educação e no sistema de saúde, nós vemos que a partir daí a saúde da população tem estado, em média, cada vez pior, especialmente nas últimas décadas. Isto foi em 1910 e agora, especialmente nas últimas décadas, e ainda mais desde 1986, em que a Big Pharma não se responsabiliza por efeitos malignos que as vacinas provocam nos utentes, desde aí nós vemos que a medicina tem trazido aqui muitas suspeitas, porque as pessoas, em média, no geral, têm apresentado cada vez mais doenças. E nós vemos não só doenças físicas, que existem 1001 tipos de cancro, mas também doenças psicológicas e mentais. Vimos casos agora, parece, inventam uma doença nova a cada semana, TDAH e por aí, etc. E uma das coisas que nós falámos num dos vídeos anteriores foi, lá está, o aumento dos casos de autismo nas crianças. E é algo que tem sido estudado há anos, e eu mostrei um pequeno vídeo na altura do vídeo sobre a saúde, ou seja, há 2 vídeos atrás, o ODS 3, e eu mostrei apenas um caso específico de 2 rapazes que tinham ficado paralisados depois de tomarem uma série de vacinas do Programa Nacional de Vacinação, lá nos Estados Unidos. Mas hoje eu tenho aqui outro vídeo também para mostrar. Este vídeo já é um pouco antigo, mais antigo que o outro. Então nós aqui conseguimos perceber que isto é uma mudança que acontece já há muito tempo, ok? E aquilo que eu acho incrível neste vídeo é, existe uma sala de pessoas, sobretudo mães,
em que viram um retrocesso gigante nos seus filhos, antes e depois de tomarem a vacina, ou as vacinas. Normalmente estamos aqui a falar de tomarem pelo menos logo 3 vacinas de uma vez. Hoje em dia, isto foi há uns anos atrás, hoje em dia existem até crianças que tomam uma vacina logo com 6 doses, 6 vacinas de uma vez, o que é algo ridículo mesmo, porque lá está, estes médicos, estes profissionais de saúde aconselham os pais, por exemplo, na introdução alimentar dos bebés, das crianças, dar um alimento cada vez, mas depois dar 6 vacinas todas de uma vez não há problema nenhum. Isto não entra na cabeça de ninguém. Então aqui neste vídeo, como eu estava a dizer, existe um conjunto de mães que viu os seus filhos piorar bastante. Até crianças que eram bastante energéticas, bastante observadoras, alegres no dia-a-dia, depois de tomarem uma dose de vacina, ficam, parece, completamente paralisadas. Isto são vários casos. No outro vídeo eu mostrei um caso mais recente, até fazia parte do Children's Health Defense dos Estados Unidos. Este aqui é um vídeo mais antigo, mas mostra já na altura estes efeitos e a quantidade de mães que está naquela sala, que levanta o braço, que se identifica com os efeitos malignos que as vacinas trouxeram aos filhos. Isto aqui é algo que, lá está, ninguém pode negar. Podem dizer, não existem estudos científicos que comprovem isto e aquilo. Primeiro de tudo, que isso não é verdade. Existem estudos, só que não são altamente propagados. E isto aqui porquê? Então, a Big Pharma é que controla quais os estudos científicos que vêm à luz do dia, quais é que são publicados ou quais é que são altamente divulgados, e quais estudos científicos é que, ao contrário, eles não querem que as pessoas vejam, eles não querem que as pessoas considerem verdadeiros. Então, a própria Big Pharma está a controlar quais os estudos que eles consideram verdadeiros ou falsos, o que é um circo, e através aqui deste vídeo nós vemos que isto já acontece há muito tempo. Vamos ver então o vídeo. Look at me. The difference is startling. Say this home video of their son shows a bubbly toddler developing normally. Oh, he was just the most interactive little boy. He was so playful. Yeah, he was always just running around, running up to you, hugging you. And we thought he was actually developing early because his speech really started coming on really quickly. And we thought, we've got a genius on our hands. Touch tummy. Just after his first birthday, Indiana changed, withdrawing completely. It's pretty heart-wrenching as a parent to see that too. You know, you look at your child and you think, where's my little happy boy gone? You know, where's he gone? So what happened? Within 2 weeks of the MMR injection, he had such a profound change of his personality. He had language loss. His speech really dropped off. Yeah. Look at me. Indiana is not alone. If you believe the MMR vaccine contributed to cause your child's autism, please stand up and raise your hand. There are thousands of parents who are all saying the same thing, that the triple antigen, MMR, is to blame for their children's autism. In 1995, 96, I started getting calls from parents who said my child was developing perfectly normally, and then they had their MMR vaccine in many cases, and then they just disappeared. British gastroenterologist Dr. Andrew Wakefield believes he's found a link between the vaccine and autism. 3 years ago, he published his findings in the British medical journal The Lancet after studying 12 children whose parents saw a severe reaction following the routine inoculation. Depois de vermos vários vídeos como este, simplesmente não dá para confiarmos no sistema de saúde que temos atualmente, seja em Portugal, seja no mundo. E tenho, no vídeo anterior também da parte da saúde, falei um bocado sobre o Bill Gates. Ele é das pessoas com mais fortuna no mundo. Ele compra e controla várias organizações de diversos ramos e ele foi um dos responsáveis pela chamada Revolução Verde na agricultura, em que aqui o Bill Gates financiou organizações como a Monsanto para acabarem com o uso, a plantação de sementes naturais e assim lucrar com novas sementes híbridas que têm tolerância a pesticidas, para além deste senhor também ter investido em organismos geneticamente modificados. Então aqui o Bill Gates, financiando a Monsanto, que nós já falámos no último vídeo, a Monsanto
é a maior produtora mundial do glifosato, um pesticida. E aqui a Monsanto, ela conseguiu persuadir uma população de agricultores indianos a comprarem as suas sementes e a darem as sementes naturais, venderem as suas sementes naturais à Monsanto. Então, numa época de plantação, todas as sementes naturais já tinham morrido, os agricultores ficaram apenas com as sementes da Monsanto para cultivar, e aquilo que aconteceu, as sementes apanharam uma peste qualquer, muitos agricultores perderam a sua colheita e houve alguns que chegaram mesmo a suicidar. Então houve aqui um problema gigantesco, isto foi só um dos exemplos, e temos aqui que a Monsanto, aquilo que ela fazia e que faz, é, em vez de querer que as pessoas utilizem sementes naturais, aquilo que eles criaram, que utilizam, é sementes chamadas híbridas, que são sementes resistentes a pesticida. E aqui há um grande conflito de interesses, porque nós temos a empresa Monsanto que está a vender as sementes aos agricultores. Bem, tomem estas sementes porque estas sementes são resistentes aos pesticidas. E já agora, comprem os nossos pesticidas também. Então temos uma empresa que ela produz sementes resistentes a pesticidas e ela própria vende os pesticidas. Então aqui algo não bate certo. Então, da mesma reportagem que nós vimos no vídeo do ODS 3, a reportagem da RTP da semente, vamos ver agora aqui outro excerto a falar um bocadinho sobre aqui a Revolução Verde na agricultura e o papel, mais uma vez, da Monsanto na alteração do sistema da agricultura, não só isto, mas de organismos geneticamente modificados, financiado por, lá está, uma dessas pessoas, o Bill Gates. Vamos ver o vídeo. The Green Revolution was taking this rich knowledge of peasant farming that evolved over millennia and tossing it into the dustbin of history, replacing it with modern industrial agriculture. Seeds of the Green Revolution, what are called the miracle varieties, they were bred for taking up more chemicals. The hungry industry of more chemicals, wanting to deploy these chemicals as agri-chemicals, trying to push chemicals into agriculture. 90% of the seed that we use to grow our food is owned by chemical companies, by pesticide and pharmaceutical companies. Now there's a huge conflict of interest. When the chemical companies own the seeds, they not only want you dependent on the seed as a farmer, but they also want you dependent on their chemicals. We use 80 million pounds a year of atrazine just in the US. Atrazine leads to promoting breast cancer. It's associated with miscarriages and birth defects. Vou tentar depois deixar aqui o link do YouTube desta reportagem. Se vocês tiverem interesse em ver, recomendo. É uma reportagem muito interessante, já tem alguns anos, mas continua muito recente, continua atual. E depois, continuando aqui o nosso raciocínio, para além de investir nestas empresas, nestas organizações, o Bill Gates investe noutras áreas, alegando que é tudo para o bem de todos, para melhorar a saúde e o bem-estar da população. No entanto, nós temos visto exatamente o contrário, e esta parte da Monsanto foi apenas um caso. Este senhor investe em empresas que, por outro lado, ao contrário do que ele diz, empresas que têm sangue nas mãos. E talvez seja mesmo isto que ele queira, já que afirma que a população mundial é demasiado grande e isso é insustentável a uma escala global. Então, mais uma vez, conflito de interesses aqui no que diz e no que faz Bill Gates. Ou seja, para além de lucrar com empresas como a Monsanto, Coca-Cola, a McDonald's, que nós já falámos também, este senhor foi dos principais investidores na preparação e na distribuição das vacinas contra a Covid-19. Uau! E então aqui é mais um daqueles fatores que nos leva a não confiar de todo na indústria farmacêutica, na indústria da saúde. Sendo que na Covid-19 tinham regras muito contestáveis, já para não falar do tempo em que estas vacinas demoraram a ser descobertas e produzidas, um tempo super rápido. E isto, claro, trouxe muitas dúvidas às pessoas, algumas tomaram porque ainda havia alguma confiança no sistema de saúde e, para além disso, violaram a nossa Constituição, não só nacional, mas dos direitos humanos, em que não podíamos ir a qualquer sítio se não tivéssemos a dose da vacina tomada, ou então se não tivéssemos feito um teste em que os testes eram todos falsos,
Havia vários vídeos de pessoas a fazer o teste do Covid com um sumo de limão e o teste a dar positivo. Então, a Covid-19 foi exatamente aquele ponto de viragem para muita gente, eu incluído, em que começámos realmente a duvidar em grande escala deste sistema. E temos o cabecilha da Covid-19, das regras implementadas de confinamentos e etc., o Sr. Anthony Fauci, que depois de alguns anos declarou publicamente que algumas das regras que foram estabelecidas não tinham base científica nenhuma. Eram regras que ele foi buscar em exemplos de filmes e séries e etc., e que não tinham qualquer relação com a ciência. Então, quando nós temos estes profissionais de saúde a dizer que nós, cidadãos, temos de confiar na ciência, quando nós temos a cabecilha, a pessoa principal da ciência no mundo, a dizer que foi buscar regras de confinamento a uma série, a um filme, como é que as pessoas ainda conseguem confiar minimamente nestes serviços? E aquilo que aconteceu e que nós hoje conseguimos ver é que houve muitas pessoas a levar a vacina e que não a queriam levar, mas que tiveram de fazê-lo por pressão familiar, ou pressão dos mídia, ou pressão de outra coisa qualquer, ou mesmo a opressão de se não tomares a vacina depois não vais conseguir fazer isto e aquilo. E houve muita gente que tomou a vacina e arrependeu-se. E porém eu não vejo nenhum caso de alguém que não tomou a vacina e que se arrependeu. E nós vemos cada vez isto mais a acontecer. E é algo que não só aqui nas vacinas, mas em termos gerais, nós vemos, por exemplo, muita gente que não apoiava o Trump e passou a apoiar. Muita gente que não tinha religião e encontrou Deus, encontrou o seu propósito. E nós raramente vemos o contrário. E isto aqui mete-nos a pensar, ok, então este processo de desenvolvimento, de crescimento da pessoa, este ponto de viragem, qual é que é a verdade? O que é que eu quero seguir para a minha vida? E nós vemos a diferença da vida das pessoas antes e depois. E nós vemos que muitas das vezes as pessoas encontram-se num sítio muito melhor onde estavam. E isso leva-nos a pensar, ok, então, se eu realmente também quero progredir na vida, quero evoluir, se calhar eu tenho de mudar os meus valores. Isto é como tudo. Se tu queres uma mudança na tua vida, tu tens de mudar alguma coisa. Seja em termos de pensamento, em termos de ações, em termos de valores, em que é que tu acreditas, alguma coisa vai ter de mudar. Então aqui a Covid-19 foi mais um exemplo dos planos maléficos que o Bill Gates tem, uma pessoa que nada na sua vida ganhou por mérito próprio, e isto leva-nos, a nós público, refletir e ter atenção para o futuro, porque qualquer coisa em que este homem invista é algo que não é provavelmente muito bom para a nossa vida, para a nossa saúde, para nós, população como coletivo. Então pensa duas vezes, ao ver onde é que este homem está a investir, pensa duas vezes como é que verás os próximos anos essa empresa, essa indústria em que ele está a investir, ok? Não só ele, mas muitos outros elites, muitos outros filantropos, muitos outros influenciadores daqui da internet, ok? Então era isto que eu queria focar um pouco hoje. Espero que tenha feito sentido desse lado, espero que tenhas abrido um bocado a tua mente. Se sim, partilha este vídeo também com outra pessoa que possa achar este conteúdo interessante, outra pessoa que talvez precise de trocar um pouco das ideias, como nós estávamos a falar. Então, obrigado por veres, obrigado por ouvires. Se o amor é a resposta, então estás em casa. O meu nome é António.